Os melhores craques do futebol brasileiro são como aquela galera que sempre rouba a cena nas festas. Eles chegam, mudam o clima e deixam todo mundo falando sobre eles. Mas claro, aqui a magia acontece no campo de futebol, onde o talento, a habilidade e os momentos históricos são a verdadeira atração. Vamos começar essa jornada pelos gramados brasileiros com ninguém menos que Pelé. O cara é simplesmente o maior nome do futebol, um jogador que transcendeu gerações. Com 3 Copas do Mundo no currículo e mais de 1000 gols, ele não apenas criou jogadas inesquecíveis, mas também reinventou o conceito de futebol-arte. Quando o mundo achava que tinha visto de tudo, Pelé surgia com dribles inacreditáveis, gols mágicos e uma presença em campo que fazia os adversários tremerem. Não é à toa que ele foi coroado o rei do futebol, porque onde ele passava, reinava. Se Pelé é o rei, Zico é o ídolo eterno dos flamenguistas e um craque que marcou o futebol brasileiro com sua precisão, classe e inteligência. Dono de uma visão de jogo absurda e uma habilidade especial nas cobranças de faltas, Zico fazia o Maracanã inteiro parar para assistir. Ele era capaz de colocar a bola onde queria com tanta facilidade que parecia até mágica. E não dá para esquecer de Romário, que era puro instinto matador. Baixinho, sim, mas com um talento gigante. Dentro da área, o cara era um predador. Com seu jeito malandro, Romário tinha a calma de quem sabe que vai marcar, mesmo cercado por zagueiros. O que ele fazia parecia simples, mas era genial. Ele sabia a hora certa de estar no lugar certo e transformar qualquer chance em gol. Já Rivaldo era aquele jogador que fazia o difícil parecer fácil. Tímido fora de campo, mas um monstro dentro dele, o meia-atacante brilhava por onde passava, principalmente com a camisa da seleção e do Barcelona. Ele tinha um talento especial para decidir jogos grandes. Chutes precisos, dribles inesperados e passes milimétricos faziam parte do seu repertório. Rivaldo era tão imprevisível que os adversários simplesmente não sabiam o que esperar dele. Mas se estamos falando de caras imprevisíveis, não tem como deixar Ronaldinho Gaúcho de fora. Ele não jogava futebol, ele dançava com a bola. Suas pedaladas, dribles desconcertantes e aquele sorriso sempre estampado no rosto faziam dele um show à parte. Era impossível não se divertir assistindo Ronaldinho, porque ele jogava como se estivesse em uma pelada com amigos, só que na frente de milhões de pessoas. E aí temos Garrincha, o maior driblador que o mundo já viu. Ele era como aquele amigo que sempre inventa uma brincadeira nova, só que no campo, isso significava deixar os adversários perdidos. Ninguém sabia o que esperar de Garrincha, nem ele mesmo. Suas pernas tortas e o jeito desengonçado só aumentavam o encanto do seu jogo. Ele fazia parecer que estava brincando, mas no fim das contas, seus dribles eram mortais. Neymar segue essa tradição, mas com um estilo moderno e aquele carisma que divide opiniões. Ele pode ser polêmico fora de campo, mas dentro dele, quando resolve jogar sério, é um dos mais habilidosos da atualidade. Seus dribles rápidos, finalizações precisas e a capacidade de decidir partidas colocam Neymar entre os grandes, e é impossível ignorar a importância dele para o futebol brasileiro nos últimos anos. Agora, se vamos falar de inteligência, Kaká entra na lista com seu estilo elegante e sua capacidade de conduzir a bola como ninguém. Ele parecia flutuar em campo, com passadas largas e uma visão de jogo incrível. Kaká tinha aquele toque sutil que desmontava defesas inteiras. Seu futebol era bonito de se ver, porque ele não precisava de muitos enfeites. Era puro, direto, eficiente. E claro, não podemos esquecer de Ronaldo Fenômeno, o cara que parecia imparável. Mesmo com as lesões que quase acabaram com sua carreira, ele voltou para mostrar que talento puro vence qualquer obstáculo. Ronaldo tinha uma velocidade impressionante, aliada a uma técnica absurda. Ele driblava os goleiros como quem brinca no quintal de casa, e finalizava com uma calma que só os grandes têm. Suas arrancadas eram famosas, assim como seus gols que deixaram torcedores e rivais sem palavras. Agora, vamos falar de Roberto Carlos. Estamos entrando no território de um dos maiores laterais de todos os tempos. O homem que redefiniu o conceito de chute forte e transformou a lateral esquerda em uma posição de destaque. Se a maioria dos laterais só cumpria aquela função de marcar e apoiar o ataque, Roberto Carlos fazia as duas coisas e ainda inventava gols impossíveis. Aquele chute que desafiava as leis da física é a prova disso. Jairzinho, o Furacão, foi um dos atacantes mais temidos da sua época. Ele tinha força, velocidade e uma capacidade incrível de finalizar.
Na Copa de 1970, marcou em todos os jogos, um feito raro e até hoje lembrado. Jairzinho não era só aquele jogador que aparecia nos momentos certos, ele criava os momentos. Um verdadeiro pesadelo para qualquer zagueiro, pois quando ele decidia avançar, era quase impossível pará-lo. Ele foi fundamental para o Brasil na conquista do tricampeonato, sendo uma das principais estrelas daquele time lendário. Tostão, o craque que muitas vezes foi ofuscado por jogar ao lado de Pelé, mas que merece todo o reconhecimento. Ele era um gênio tático, capaz de jogar tanto como armador quanto como atacante. Tostão tinha uma inteligência fora do comum, sabia ocupar os espaços e se movimentava de forma brilhante para abrir oportunidades para seus companheiros. Na Copa de 1970, foi peça-chave com seus passes precisos e gols decisivos. Mesmo não sendo um jogador fisicamente imponente, sua técnica e visão de jogo o colocam entre os maiores da história. Cafu, o único jogador da história a disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas. Ele era o exemplo perfeito de consistência, força de vontade e disciplina. Se você achava que o cara já estava no limite físico, lá estava Cafu, correndo na lateral, indo do ataque à defesa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não era um lateral comum, era incansável. E mais do que isso, ele foi um verdadeiro líder, tanto no São Paulo quanto na seleção brasileira. Cafu levantando a taça de campeão mundial em 2002 é uma imagem que fica para sempre na história do futebol. Sua capacidade de ser um ponto de equilíbrio em qualquer equipe era simplesmente inigualável. E como falar dos craques sem mencionar Sócrates? O doutor tinha um estilo único, elegante, quase filosófico, tanto dentro quanto fora de campo. Alto, magro, parecia que jogava em câmera lenta, mas sua visão de jogo era impressionante. Ele fazia o impossível parecer fácil, especialmente com seus passes de calcanhar. Sócrates foi mais do que um grande jogador, foi um símbolo de liderança e consciência dentro do futebol brasileiro. Sua habilidade de pensar rápido e agir com precisão, mesmo sob pressão, era algo que poucos jogadores dominavam. Bebeto é sinônimo de eficiência e precisão no ataque. Primeiro, ele tinha uma capacidade técnica incrível, com controle de bola e dribles curtos que desmontavam defesas. Sua inteligência tática era outra característica marcante, sempre se posicionando de forma perfeita para receber a bola e finalizar com precisão. Bebeto sabia como ler o jogo, aproveitando espaços que outros jogadores não enxergavam, o que o tornava um atacante sempre perigoso. Esses são os melhores craques do futebol brasileiro. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.